Nós estamos falando sobre ira e, basicamente, ira injusta. E aí nós tratamos algumas questões aqui que a gente não vai repetir, a forma de você perceber se a ira é justa ou não, e vou compartilhar esse material, esses slides, para que vocês possam revisar, mas a gente vai partir já de um outro ponto que a gente não abordou na aula passada. O nosso último tópico foi o texto de Jó, quando nós falamos que a ira, ela afeta o nosso falar. Geralmente, quando nós estamos irados, nós falamos o que não devemos, ultrapassamos o nosso limite. Então, a ira ela tem vários efeitos na nossa vida. Uma forma interessante da gente pensar sobre ira é você se perguntar ou tentar responder à luz do livro de Provérbios, quem eu sou quando eu estou irado? E aí a gente vai perceber que nós temos várias respostas. O nosso módulo Espiritualidade em Provérbio, ele tem como objetivo ser algo mais devocional, para que a gente consiga aplicar à nossa vida o conteúdo. E eu lembro de um irmão que estava aconselhando nesse assunto, que quando chegou nessa parte de pensar quem ele era quando ele estava virado, foi um momento do aconselhamento que foi bem impactante, porque à medida que a gente ia avançando no livro de Provérbios sobre esse assunto, e ele ia respondendo essa pergunta em cada provérbio, ele ia sentindo o peso, ou é como se ele conseguisse se olhar no espelho e contemplasse a sua natureza, o estado em que ele havia se tornado, segundo o livro de Provérbios. Porque a imagem que nós temos de nós mesmos é aquela imagem de um bom pai, de um bom filho, de um bom marido, de um bom profissional. É isso que a gente consegue contemplar. É por isso que a exortação, é por isso que a confrontação, quando ela vem, ela não é bem recebida. Por quê? Porque a gente não consegue visualizar com tanta clareza o nosso próprio estado pecaminoso. E aí, isso nos ajuda a olhar para as imagens que o texto, que Provérbios cria, e isso nos ajuda a olhar no espelho e a contemplar a nossa própria natureza quando nós estamos irados. Então, o Provérbios vai nos falar, ou vai nos responder essa pergunta de várias formas. No verso 14, capítulo 14, verso 16, ele vai dizer o seguinte: o sábio é cauteloso e se desvia do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. Então, o que já, de forma simples, respondendo à pergunta, quem eu sou quando eu estou irado, já fica claro que eu não sou considerado sábio, porque na ira eu não tenho cautela. A minha atitude não é de se desviar do mal, ou é o contrário. Eu sou tido como insensato, e aí nós vamos ter aqui em Provérbios várias categorias. Temos o insensato, temos o tolo, temos o escarnecedor. A insensatez desse insensato aqui está diretamente relacionado à sua ira, ou seja, ele não é cauteloso, ele não se desvia do mal, muito pelo contrário, ele tem uma tendência de ficar irado de forma muito rápida e, infelizmente, isso ainda traz uma espécie de segurança. A palavra cauteloso significa reverente, significa temeroso. Há aqui uma relação direta da sabedoria com o conhecimento do Senhor. É certo que essa palavra, nesse caso aqui específico, ela não está relacionada diretamente ao relacionamento com o Senhor, mas a uma situação específica, ou seja, porque o sábio, ele teme, porque o sábio, ele é reverente, isso vai trazer a ele uma atitude cautelosa. Mas a gente pode aplicar também de forma muito direta, com base no livro de Provérbios, que por causa do temor que ele tem para com o Senhor, a reverência que ele tem para com o Senhor, isso
percebe-se de forma clara no seu comportamento diante do mal, ele vai se desviar do mal. E aí, a palavra aqui, encoleriza-se, significa ficar com raiva, ficar irado. Essa é a característica do insensato. E mesmo estando com raiva, irado, ele ainda dá-se por seguro. Ele perde completamente a noção do que está acontecendo. Então, quem sou eu quando eu estou irado? Eu sou um insensato que fico com raiva, fico irado, que não sou cauteloso, que não me desvio do mal e ainda assim me sinto seguro diante de toda essa situação. O verso 17 nos responde ou nos dá mais uma resposta para essa pergunta. Quem logo se irrita comete loucuras, e aquele que tem más intenções será odiado. A palavra aqui, que é traduzida por intenções, ela tem um sentido de descrição, e nesse caso aqui de conspiração. Essa palavra, só para a gente perceber a questão da tradução e como que Provérbio utiliza alguns termos, a palavra intenções, ela foi traduzida no capítulo 12 por conciso. Aí é uma ideia aqui de prudência, de cautela. Só que nesse caso aqui, ela já está com um aspecto negativo, más intenções. Mas a ideia de intenções ou de bom siso, que é usado no versículo capítulo 2, significa pensamento privado, não revelado, frequentemente, mas nem sempre, usado em conspirações, com uma capacidade de pensar por si mesmo e manter o próprio conselho, é especialmente valiosa para resistir à tentação. Então, observe nesse conceito da palavra intenções, que em si essa não é uma característica negativa. Muito pelo contrário, o sábio vai ser classificado com essa mesma palavra no capítulo 2 e em outros momentos. Ou seja, quem é o sábio? O sábio é aquele que consegue, antes de agir, ter um pensamento privado, ou seja, não necessariamente apresentar o que ele está pensando, mas ele consegue analisar, raciocinar, ele consegue ponderar, ele consegue, ao longo de determinado tempo, colocar e avaliar cada elemento da situação que ele está analisando. Só que quando essa mesma característica ela é atribuída ao insensato, que nós acabamos de ver aqui no versículo 16, ou seja, esse insensato aqui, quando ele tem essa mesma atitude, essa atitude de pensar de forma privada, de não revelar, de guardar no coração, de elaborar algo, isso vai trazer um prejuízo, ou seja, ele será odiado, a consequência disso será odiada. E nesse caso, de forma específica, ele está falando desse insensato que logo se irrita e, consequentemente, comete loucuras. Então, agora, o insensato é aquele que não tem uma paciência ou não tem uma estrutura para conseguir lidar com a situação, para suportar a argumentação, ele se irrita e logo comete loucuras. Uma forma bem simples da gente perceber esse nível de loucura, que isso acontece quando nós estamos irados, basta a gente analisar ou lembrar, tentar trazer à memória as nossas reações diante da nossa própria ira. E aí não tem os melhores momentos para a gente trazer isso à mente, são momentos de discussões que nós tivemos com amigos, no trânsito, na faculdade, no trabalho, situações de grande tensão, de grande ira, e aí o que a gente precisa trazer à memória é de que forma eu tenho reagido a essas situações. Lembro de uma situação onde a esposa, tentando ajudar o marido por meio do aconselhamento bíblico, ela compartilhou isso, dizendo, pastor, o meu
todas as vezes que acontece isso, ele pega o carro e sai de casa. É a forma dele resolver. Toda vez que a gente precisa sentar, todas as vezes que eu paro e falo aquilo que ele precisa ouvir, a reação dele é de pegar as coisas, é de me ameaçar sair de casa e não voltar mais, mas é de pegar e sair de casa para tentar resolver a situação. É uma atitude impensada, é alguém que está cometendo uma atitude porque rapidamente perdeu a cabeça, se irou, e aí aqui alguém está dizendo que tem uma amiga que quebrou a perna do filho em um ataque de ira, jogou uma tábua, aí a coisa já ficou realmente, aí realmente a gente pode usar com propriedade esse termo que o autor coloca. Mas é isso, nós temos graus diferentes dessa loucura. Essa loucura ela vai ser classificada por algo que foge do padrão, ou seja, eu não teria uma reação semelhante a essa num estado normal. A ira pode nos levar, e aí, respondendo aquela pergunta, quem sou eu quando eu estou irado? Eu sou alguém que fico irritado rapidamente, sou levado a cometer loucuras, cometo loucuras, e eu sou aquele que fica usando, desenvolvendo, tramando, conspirando, elaborando algo malicioso no meu coração, e o resultado disso será uma consequência, uma reação de ódio para com a minha pessoa, para com o meu comportamento. Quem quiser participar ou perguntar, fique à vontade para interromper em qualquer momento. O verso número 29 vai dizer o seguinte: o longânimo é grande em entendimento, mas o que facilmente perde a calma faz um elogio à loucura. Novamente, ele vai trazer aqui um paralelismo. É interessante o uso desse gênero, a poesia, dentro da literatura de sabedoria, porque é a mesma verdade que poderia ser dita, por exemplo, lá no Novo Testamento, dentro de um gênero literário, como, por exemplo, o gênero discursivo, quando se usa argumentos. Aqui, essa mesma verdade, ela é dita de uma forma diferente, e somente esse tipo de gênero pode expressar com tanta perfeição o que o autor deseja. Isso fica muito claro, por exemplo, quando no verso de número 29, na parte B, qual é o ponto que ele está tratando aqui? O ponto é aquele que facilmente perde a calma, faz um elogio à loucura. Esse é o ponto que ele quer falar. Mas para que a gente consiga entender quem eu sou nessa realidade, quando eu perco a calma com facilidade, ele vai trazer uma outra figura. E a outra figura é de alguém que é chamado aqui de longânimo. E esse longânimo é alguém que tem, a palavra em si significa relaxar o rosto. É como se alguém estivesse completamente irado, descarregando, com raiva, tendo uma atitude inadequada, e aí essa pessoa, o longânimo, está com a face, com o rosto, com uma receptividade, com uma reação completamente diferente do ambiente ou da situação. Ou seja, ele tem um grande entendimento, ele consegue analisar a situação ao ponto de fazer com que a sua reação não seja uma reação semelhante ao do insensato. Então, para nos levar à compreensão do que significa perder a calma e por que isso é um elogio à loucura, ele vai nos fazer visualizar o contrário a isso, que é o quê? Que é alguém que consegue ter entendimento, que consegue, diante da situação, relaxar o rosto, ficar tranquilo, ou seja, ele tem a capacidade de controlar as emoções e expressá-las no momento certo, no grau apropriado. Essa é uma característica de quê? É o que a gente chama de inteligência emocional. Inteligência emocional, no livro de Provérbios e na literatura de sabedoria,
é uma consequência da sabedoria. Então, agir impulsivamente, sem reflexão, leva à estupidez, um associado próximo da loucura. A inteligência emocional, esse equilíbrio diante de uma situação, de uma determinada tensão, é algo que faz toda a diferença na nossa vida. Recentemente, nós acompanhamos no noticiário o caso de um médico que fez um pedido de uma pizza aqui numa região aqui do DF, e aí o pedido dele estava atrasando. Atrasou, não sei quanto tempo exatamente, e aí esse médico decide ir lá na pizzaria para reivindicar e saber o que estava acontecendo. E aí ele vai e começa a falar de forma grosseira, altiva, e o gerente tentando contornar a situação, tentando resolver o problema, e aí ele sai e vai para casa guardar a pizza. Depois, novamente, esse médico vai para a pizzaria. Então, ele traz uma arma, um revólver, e coloca lá na, no lugar onde ele estava discutindo, para que o atendente, o gerente, pudesse ver. E toda hora ele dizendo que ele queria a pizza dele, queria logo, e, e eles deveriam resolver aquilo. E aí o gerente, então, resolveu, pegou a pizza, ia entregar, mas ele lá com a arma ameaçando, e o gerente com calma, perguntando, tentando conversar, e aí esse médico disse que não queria a pizza naquele lugar, ele queria receber a pizza dele no lugar onde ele fez o pedido. A pizza já estava pronta, ele poderia levar, mas ele queria ir para casa e receber na casa dele o pedido dele. E aí o que mais me chamou a atenção em tudo isso foi a tranquilidade do gerente. O gerente era de uma estatura bem baixa, um médico bem alto, com uma arma na mão, extremamente irado, impaciente, que poderia tomar qualquer atitude naquela hora, mas o gerente começa a conversar, a perguntar, e pergunta o que ele faz, qual era a profissão dele. Sei que no final da situação, o gerente conseguiu reverter a situação ao ponto do médico pedir desculpa pela forma como ele tratou, ele entendeu que ultrapassou o limite, mas aí ele disse que é dessa forma que ele resolvia as situações dele. Disse, eu sou cabeça quente, eu acabo ultrapassando os meus limites e, infelizmente, a situação é dessa forma que eu acabo resolvendo os meus problemas. Mas ficou bem claro na situação, na reportagem, o equilíbrio do gerente diante de uma situação tão tensa e perigosa e a atitude impensada de alguém que facilmente, por conta de uma pizza que atrasou, perdeu a cabeça e foi tido, infelizmente, aí como o texto menciona, fez um elogio à loucura. E alguém de uma classe social que tem uma formação, um bom trabalho, ou seja, tem toda uma condição social para ter uma vida tranquila, para ser educado, para saber resolver a situação, mas, infelizmente, é alguém que facilmente perde a calma e tenta resolver as suas dificuldades da forma como ele tentou resolver naquela situação. Alguém colocou aqui, a semana passada também um policial estava procurando o cartão de crédito que estava no bolso dele e disparou vários tiros para o alto gritando por quem tinha roubado o cartão dele. Infelizmente, essa é a situação que nós estamos vivendo. Participações, perguntas? Qual é o objetivo? Paulo, eu fico observando aqui, ouvindo esse relato, né? Se você realmente prestar atenção, você vai ver que são profissões altamente exigentes. O policial, o médico, né? E outras profissões. Mas essas duas profissões, a gente sabe que elas provocam muito, mas muito estresse, tá? Porque são situações diferentes e situações que realmente que exigem do profissional um equilíbrio, que realmente, né? Porque senão ele faz bobagem, né? Mas eu estava pensando aqui também, Aldo, nesse caso da ira,
como isso ela se revela, assim, eu digo assim, em alto e bom tom, dentro das famílias, né? Porque lá fora, você vê assim, por exemplo, o caso do médico, né? Teve o gerente que esteve com ele ali conversando, e é uma pessoa estranha à sua família. Então, o cara ainda ouve, né? Agora, geralmente, dentro de casa, o que que a gente percebe, né? São casamentos desfeitos, são esse acidente, por exemplo, com os filhos, o esposo batendo na esposa, ou vice-versa, essas coisas. Porque está só os dois e está dentro das quatro paredes, vamos chamar assim, né? Está dentro das quatro paredes. Então, aí que vem exatamente a sabedoria divina, né? Dentro do lar cristão, por exemplo. Quem está, por exemplo, em posição de liderança, no caso, o pastor, ou os bispos, presbíteros, diáconos. Então, aí que vai exatamente, faz jus, né? Essa é a necessidade de muita longanimidade, os frutos do Espírito mesmo, de controlar. Isso Exato. tem domínio dessa ira. Perfeito, Joel. Obrigado. O que é que eu queria que você tentasse pensar? Eu sei que a gente está tratando aqui, tentando trazer algumas situações externas, mas eu queria que você tentasse se ver, se olhar no espelho à medida que a gente vai avançando, porque é natural nosso conseguir aplicar toda essa situação e conseguir analisar alguns exemplos, mas eu queria que você conseguisse pensar em você mesmo, no seu temperamento, nas suas atitudes, assim como eu estou também pensando nas minhas. Então, você tentar responder quem você é quando você está irado. À medida que a gente for avançando, o importante seria você tentar olhar para dentro da sua própria vida, para as suas atitudes, para que a gente consiga contemplar primeiramente a nossa natureza pecaminosa e depois a nossa necessidade do próprio Evangelho. O verso de número 18 do capítulo 15 diz o seguinte: o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Essa é uma característica do homem iracundo. Quem eu sou quando eu estou irado? Eu sou alguém que suscita contendas. Infelizmente, essa é uma característica daquele que é iracundo. Ele está aberto para iniciar um debate, para iniciar uma contenda. Essa, infelizmente, é uma característica. Lhe falta o quê? Lhe falta essa longanimidade. Ele não tem essa capacidade, essa estrutura para apaziguar. É o contrário. Ele vai suscitar, ele vai levantar, ele vai iniciar. Enquanto ele deveria ser um apaziguador, ele, infelizmente, é o contrário. Alguém deve acompanhá-lo, alguém tem que estar ao lado dele para evitar qualquer situação. Então, esse é o iracundo, é aquele que suscita contendas. Diferentemente dele, uma outra realidade, uma outra percepção é de alguém que consegue suportar com longanimidade, com paciência a situação, ao ponto dele ter a condição de apaziguar uma determinada luta, um determinado conflito. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lá reprime. A ideia aqui de reprimir é o sentido de controlar. Então, esse mesmo verbo é usado nos Salmos para se referir à ação de Deus sobre os mares, como aquele Deus que tem o poder sobre os mares. Então, a ideia de reprimir não é só de abafar, mas é o sentido realmente de conseguir dominar. Essa é a característica do sábio. Quem é o sábio? É aquele que sofre as mesmas tentações, ou seja, ele também é aquele que é tentado, é aquele que sabe o que é ficar irado, mas ele, diante daquela ira, de algo que o incomoda, ele tem a estrutura, a condição de dominar aquele sentimento, de não se deixar levar por todo aquele sentimento. O insensato, o iracundo, ele é o contrário, ele não tem essa predisposição para suportar e ele naturalmente vai
expandir, vai espalhar a sua ira. O verso de número 32 do capítulo 16 diz o seguinte: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. A verdadeira força espiritual, ou a verdadeira força na literatura de sabedoria, que talvez para alguns seria associado com essa questão de guerra, a ideia de ser um herói, está diretamente ligado a essa questão da inteligência emocional. Ou seja, até mesmo o herói de guerra, aquele que saiu vencedor, ele é inferior ao longânimo. Então, essa característica ela é muito valorizada no livro de sabedoria. Aquele que consegue dominar o seu espírito, ele é muito mais forte do que aquele que consegue matar 100, 200, 300 homens de uma única vez. Ou seja, é muito mais difícil dominar o próprio espírito do que gerar violência ou ganhar uma própria guerra. Essa comparação se torna mais intensa quando na parte B do verso diz isso: o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. Então, ele vai trazer aqui duas imagens. A primeira é o herói da guerra, aquele que consegue sair vitorioso, e aquele que toma uma cidade. Esse ainda é inferior àquele que é longânimo e aquele que consegue dominar o seu espírito. Quando a gente consegue visualizar isso diante de uma determinada situação, aí a gente vai perceber que a ira e as consequências da ira, que num determinado momento são vistas como manifestação de força, de poder, de domínio, a gente vai perceber que, na verdade, a palavra do Senhor não trata a situação dessa mesma perspectiva. Capítulo 25, verso 28, como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Esse homem que não tem domínio próprio, o iracundo, ele é tido como uma cidade desprotegida. Ele está à mercê de todo e qualquer ataque. Essa longanimidade, essa paciência duradoura, ele não vai ter. Então, ele está aberto, ele está sujeito a qualquer situação, a qualquer ameaça, porque ele não tem estrutura adequada para poder resistir às situações. O que a gente precisa analisar ao longo de tudo isso são pelo menos duas situações. Uma primeira é, de fato, a ira ela pode ser estimulada, alimentada pela situação. Essa é uma verdade. O iracundo pode ser levado a pecar, pode ser estimulado a pecar por causa do ambiente. Essa é uma verdade. A outra verdade, que é a verdade principal, é que o fator determinante não está na situação, mas sim na inclinação do coração. Ou seja, o sábio, o longânimo, ele também passa pelas mesmas situações, ele é tentado da mesma forma. Então, mesmo que a situação, mesmo que o ambiente seja propício e possa contribuir para a manifestação da ira injusta, o fator determinante não é esse. O fator determinante é a inclinação do coração, a forma como nós reagimos diante da situação. Então, a maneira como nós reagimos, a situação ela não vai justificar. Essa é a tentativa dos advogados, quando diante de uma situação, eles querem trazer uma justificativa. Então, eles tentam colocar no ambiente a culpa para isentar o cliente, mostrando as justificativas, as razões que levaram aquela pessoa a tomar tal atitude. A palavra do Senhor parte do princípio de que o coração do homem de fato, ele vai se manifestar em um determinado ambiente, apesar de que esse ambiente pode sim influenciar esse coração,
mas o coração ele vai simplesmente se manifestar naquela determinada situação. É por isso que, mesmo passando pela mesma situação, o sábio ele tem uma atitude completamente diferente. Um outro ponto que eu gostaria de tratar de forma breve nesse assunto sobre ira é a verdade que a ira afeta o nosso equilíbrio emocional, assim como o nosso corpo. Então, eu já falei sobre isso em outro momento, mas o livro de Provérbios é um bom livro para você pesquisar sobre essa relação de como que doenças não, como que o desequilíbrio emocional pode afetar o nosso corpo. E aí você vai perceber quão abrangente é esse tema. O que nós chamamos hoje de doenças psicossomáticas ou de situações psicossomáticas, você vai perceber que Provérbios já trabalhava há muito tempo essa perspectiva, e o ponto principal são situações que afetam o corpo, que adoecem ao corpo, mas que não são patológicas, não tem uma origem, um problema que pode ser diagnosticado. E aí você vai perceber hoje o quanto isso tem crescido. Para os alunos que já estão se formando, que já estão realmente já no 4º ano, aqueles que estão começando também, para aqueles que trabalham com crianças, adolescentes, para todos de forma geral. Esse é um bom assunto para você pesquisar, para você investir, para você fazer um bom curso, uma boa pós-graduação, ou quem sabe um mestrado, nessa área de transtorno. É uma área muito ampla, é uma área que é bastante complexa também, onde, graças a Deus, a gente já tem bastante material traduzido, bons materiais traduzidos, não só de uma perspectiva evangélica, mas também dentro de uma perspectiva secular, mas que trabalham com equilíbrio o assunto, mas é uma área que você vai lidar diretamente no ministério. Antigamente era quase que incomum você aconselhar, o pastor aconselhar alguém com TDAH, com autismo, com esquizofrenia e tantos outras situações mentais. Hoje é a coisa mais comum que existe no ministério, é isso. São pessoas que estão procurando os psiquiatras, que estão procurando psicólogos, procurando médicos que não conseguem diagnosticar nenhum problema, e a origem disso está onde? Na alma. A origem disso está no coração, no desequilíbrio emocional. Provérbios vai tratar sobre isso. Então, esse seria um conselho para você que deseja servir no ministério. Tenha certeza que essa é uma área que você vai se deparar, se você já não está lidando diretamente com isso, que você vai se deparar com isso, e aí você vai ter duas opções. Uma é realmente tentar se capacitar para tentar entender a situação e poder servir aquela pessoa, e uma outra possibilidade é simplesmente ignorar a situação e deixar a coisa como está. É um grande desafio para todos nós, no momento que nós estamos vivendo, e principalmente tudo isso se intensificou mais ainda com esse momento de pandemia, e a gente precisa, como liderança, conhecer mais sobre esse assunto, pesquisar mais sobre esse assunto, porque há uma necessidade urgente na igreja local de pessoas que consigam lidar e aconselhar biblicamente todos esses casos. Carlene, você levantou a mão? Bom dia. Em relação a essa questão do equilíbrio emocional e de como ele afeta o nosso corpo, há uns 3 anos eu tenho tentado fazer um projeto de pesquisa que fala justamente sobre essa temática, sobre a autoviolência e tentativa de suicídio entre jovens. E assim, ouvindo esses meninos falando,
você percebe como que o corpo ele vai ser afetado diretamente em relação a essa questão do desequilíbrio da emoção. E principalmente agora, como o senhor falou, alguns jovens, alguns meninos que não saem do quarto, eles deixam o quarto escuro. E aí, quando eu estou dando aula, eu peço para que eles liguem a câmera no início da aula para eu vê-los. E aí com muita dificuldade, alguns alunos eu percebo que eles passam o dia inteiro no quarto. E aí eles falam, né, dessa autoviolência, do corte no corpo, da tentativa de suicídio. A gente agora está acompanhando o caso de um aluno que os pais se divorciaram, ele foi morar com o pai e a madrasta. O pai passa o dia trabalhando e ele, segundo a fala dele, ele é maltratado pela madrasta e o pai não acredita nisso, né? E aí ele estava me dizendo que ele tem estudado formas de como se matar, né? Então, como que esse desequilíbrio emocional ele afeta o corpo, né? E afeta literalmente o corpo, né? Então, assim, a gente vê vários jovens que se cortam, que se mutilam, né? E isso é muito sério e tem ganhado uma proporção muito grande. E, infelizmente, eu sinto muito, assim, no espaço das nossas igrejas, a gente não conversar sobre isso, né? Sobre essa realidade. Até porque alguns estão dentro da igreja, né? Mas, infelizmente, não tem aí esse preparo. Às vezes, o próprio líder não tem esse preparo, acaba espiritualizando tudo, né? Dizendo, não, é um demônio, né? Então, assim, a gente precisa ter muito equilíbrio, muita sabedoria do Senhor mesmo para lidar com essas questões. Um grande desafio. Só voltando aqui que a gente não leu, né? O verso diz o seguinte: o ânimo sereno é vida do corpo, é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. O ânimo sereno é aqui um contraste com aquilo que a gente vem tratando, que é a questão da ira. Então, esse versículo ele introduz essa temática de forma muito clara. Qual é o efeito da ira? Qual é o efeito da inveja? Qual é o efeito desse desequilíbrio no nosso corpo? E aí vai mostrar que uma das consequências é a podridão dos nossos ossos. Eu vou compartilhar de forma rápida, não é o assunto ira, mas só para que vocês possam visualizar de maneira rápida como que Provérbios vai tratando esse assunto, abordando a partir de outras áreas. Por exemplo, aqui vai falar sobre ansiedade. A ansiedade no coração pode abater alguém. Esse foi um versículo que vocês já memorizaram. Mas a boa palavra traz alegria. Essa é uma ação direta de como o coração ou o estado do nosso coração pode afetar diretamente o nosso corpo. Esperança adiada faz adoecer o coração. Desejo cumprido é árvore de vida. Essa esperança adiada, que está dito aqui nesse versículo 12, tem sido a causa de muitos desses transtornos que nós estamos vivendo hoje. Ansiedade, esgotamento espiritual, exaustão espiritual, falta de desejo pela vida. E quando a gente vai observar a origem disso, a gente percebe que diretamente tem essa situação de uma expectativa de algo que foi alimentado no coração, de algo que foi projetado, que foi idealizado, desejado, e que por alguma situação não foi alcançado, não se cumpriu. Então, boa parte do adoecimento, da forma como nós reagimos a isso de forma doentia, boa parte de respeito a essa esperança que foi adiada, expectativas que foram criadas e que não obtivemos um retorno como desejávamos.
Uma outra situação, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Então, perceba aí a relação direta de como que o nosso espírito afeta diretamente o bem-estar do nosso corpo. Ele vai trazer aqui a ideia não só de algo superficial, mas é realmente uma morte que está acontecendo de dentro para fora. Ela está secando os nossos ossos, a situação, e, consequentemente, matando a nossa vida. O espírito firme sustenta a pessoa na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Isso já ficou bastante evidente de como que a fé, a convicção, pode trazer uma reação diferenciada da pessoa no processo de tratamento, porque essa perspectiva, essa convicção de fé afeta diretamente o desempenho do nosso corpo. A gente precisa levar isso em consideração. Então, qual a sugestão, só para a gente finalizar essa etapa aqui? Seria interessante você fazer uma pesquisa à luz do livro de Provérbios acerca dessas situações, de como que o nosso corpo é afetado por esse desequilíbrio emocional. E você vai perceber que nós buscamos, ou a igreja atual tem tentado buscar solução para essa situação, por meio da psicologia e da psiquiatria, por meio dos remédios e de várias outras terapias, enquanto que a palavra do Senhor já tem nos mostrado, nos ensinado, nos aconselhado, nos instruído sobre toda essa situação. Então, esse movimento de tentar encontrar solução por meio de outras áreas do conhecimento, a gente precisa refletir um pouco sobre isso. Eu lembro que na minha época de seminário, agora eu não sei se ainda tem, acredito que não, mas na minha época nós tínhamos uma disciplina chamada psicologia pastoral. Então, era um pastor que era psicólogo e que tratava da psicologia dentro dessa perspectiva do aconselhamento bíblico. Eu lembro que, na minha época de seminário, o sonho de todo seminarista era ser psicólogo. Hoje é aconselhamento bíblico, né? Então, na minha época, aí no seminário, o sonho de todo seminarista era ser psicólogo. Por quê? Porque a gente tinha a ideia de que a psicologia, as ferramentas, a abordagem da psicologia acrescentaria muito ao ministério ao ponto de conceder uma condição, uma capacidade ao pastor para ele conseguir lidar com várias situações no ministério. Então, o Rony está dizendo que já mudou radicalmente, graças a Deus por isso, né? Mas, infelizmente, essa era a tendência na época. E aí, qual era o movimento que acontecia? Era que essas situações eram encaminhadas pelo próprio pastor para os psicólogos. Era encaminhada para os psiquiatras e assim por diante. E a igreja vai perdendo essa possibilidade de enxergar e de contemplar as verdades, ou como a própria palavra do Senhor já vem abordando isso há muito tempo. E qual o caminho que a palavra do Senhor traz para restauração dessas pessoas. Então, esse era o movimento, graças a Deus, porque isso hoje tem realmente mudado. E aí o nosso grande desafio é quando a gente chega na igreja e percebe que há realmente essa demanda e que nós, como liderança, precisamos agora tratar tudo isso, e já não há mais essa possibilidade de encaminhar para os profissionais da área. Para a gente poder concluir esse momento, eu queria pensar com vocês de forma breve sobre a seguinte pergunta: a ira é um mal hereditário ou um comportamento aprendido? Eu posso responder, Aldo? Por favor.
muitas vezes no passado, eu achava que era mal hereditário, né? Eu pensava, mesmo sem, de certa forma, conhecer o meu pai até então, na época. Depois de um tempo, quando eu realmente o conheci, e eu soube, ele me contou a história da vida dele, ele me contou o que ele fazia ainda hoje, qual o serviço dele, ele é segurança particular do prefeito lá da cidade. Então, eu estive na casa dele, eu vi essas explosões assim, e minha mãe sempre dizia, quando ela estava conosco, ela sempre dizia, tu parece muito com teu pai. Aí, só que eu não conhecia ele, não sabia ver a questão real. Mas, analisando um pouco mais, eu tendo a dizer que é um comportamento aprendido. Por que eu digo isso? Porque alguém que é, de certa forma, calmo. Vou usar exemplo aqui que me permita o nosso irmão Rafael. Eu vejo ele entre todos os rapazes daqui como sendo o mais calmo, assim, mais brando, a fala mais branda, tenta apaziguar a situação. E usando aí do nosso irmão como exemplo, que o irmão me permita também, como seria a situação, como o Rafael, como exemplo aqui, reagiria em uma situação de extremo estresse? Porque simplesmente quando nossa mente, nosso corpo está estressado, nós perdemos esse equilíbrio emocional que falamos, muitas vezes perdemos a estribeira do domínio próprio e nos encolerizamos, ficamos irados, com raiva. E eu vejo que é como alguém até falou aqui, que hoje existe a cadeira de psicologia geral, e eu me lembro na época que a gente pagou essa cadeira no primeiro ano, e o professor Felipe Mesquita nos ensinou algo que foi pertinente, bem pertinente, a questão do meio influenciar um ser, né? E nesse caso eu creio que o meio poderia influenciar o ser, desde que o ser também estivesse, não é que ele permitiria, mas estivesse propenso a essas influências. Eu digo isso também por experiência própria, como eu já citei na aula passada, e alguns até brincaram comigo, olha, o Hulk e tal, não é algo tão assim favorável e passível de brincadeira, algo que é tão sério e preocupante, muito preocupante mesmo. Essa questão da ira, da perca do controle em si, é algo que nós devemos tomar muito cuidado. E, mais uma vez, eu reforço aqui, o que, para mim, pode ser, como constatado respondendo essa pergunta, é um comportamento aprendido, porque Ok. você pode ser a pessoa mais calma, mas se você está num ambiente que lhe pressiona socialmente, pressiona psicologicamente, emocionalmente, simplesmente, como nós sabemos, o corpo somatiza, o espírito fica fraco e acontece a porta para todas essas coisas maléficas. Ok. Mais alguém? Eu verifico também, Álvaro, o Rodrigo falou, né? Na realidade, para mim, a ira é algo que é aprendido, né? É um comportamento que ele é absorvido através do meio, onde você realmente convive. De novo, eu trago aquilo que eu falei agora há pouco, dentro de casa, você está vendo? Nas quatro paredes. E a palavra de Deus é assim, olha, vocês que são pais, não provoca a ira no filho de vocês, não, dentro das quatro paredes, tá? Porque esse menino, ele vai aprendendo isso, depois ele vai lá para fora e vai virar um delinquente, vamos usar o seu termo bem forte, né? Mas é lá dentro da casa que o menino está aprendendo a ser
mal comportado, a ser mal educado, a ficar bravo, a ficar irado, porque ele convive com aquilo ali, né? Aí a Karen falou agora há pouco do menino que fica dentro dos quartos. Gente, isso hoje está assim quase que vamos chamar de uma síndrome, né? Eu não consigo perceber algo, como é que um pai ou uma mãe, ele não observa isso, que o menino está o tempo todo e a menina está o tempo todo dentro do quarto? Que pai é esse? Que mãe é esse? Não, minha filha, vem para cá, vem conversar comigo. Ou meu filho, vem cá, vem conversar comigo. Vamos fazer um trabalhozinho aqui nós dois e vamos conversar, né? Então, isso é que está levando exatamente esses meninos, né, a esse comportamento de ficar preso dentro do quarto, com luzes apagadas, o tempo todo com aquele fone no ouvido, ninguém sabe ali o que está ouvindo, a altura que está ouvindo, que isso é importante, diga-se de passagem, né? Essa é uma área que eu digo assim, eu domino, né? Que é a parte de ruído. Que altura ele está ouvindo aquilo ali, né? Qual é a música que ele está ouvindo? Eu não sei, tá? O certo é o seguinte, que isso é dentro de casa, Aldo. Isso é dentro de casa. Então, vamos dizer assim, convém exatamente nós, como administradores eclesiásticos, né, que seremos, tá? Nós não vamos administrar a casa do irmão, não é isso? Mas que isso tem que ser trazido para dentro da igreja, isso é pedagógico, gente. Isso é pedagógico. A gente trazer isso para dentro da igreja e discutir esses assuntos assim, porque está dentro da nossa casa. Está dentro da nossa casa e convém a mim como pai, como você e outros, né? E os irmãos que nossos meninos aí que estão se formando, exatamente levar isso para dentro da sua própria casa e para dentro da igreja. Verdade. Só, Rafael, por favor, só não, você tem que falar com bastante calma, viu, Rafael? Rafael aí é menos Tem zangado, elogiado rapaz. bastante isso aí, viu? O bicho é brabo. A assim, responsabilidade aumentou, hein, Rafael? estou vendo aqui esse negócio, né? Tem dois textos, Mateus 19, 15, 19 e Marcos 7, do 20 ao 23. Quero só citar o texto de Marcos 7 e fazer um comentário sobre a pergunta. Marcos 7, versículo 21 ao 23. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Os irmãos citaram aqui a questão da... E existe realmente. Mas acredito que o ponto central aqui está no próprio coração. Então, a ira flui do próprio coração do homem. O homem é mau, é a depravação total, é aquela doutrina que confessamos em nossa confissão e as escrituras mostram claramente. Então, a ira é fruto de um coração pecaminoso, do coração caído. Por exemplo, questão das palavras, né? A boca fala do que o coração está cheio. E digamos que alguém tem um comportamento pacífico e não fala muitas coisas ruins ou até mesmo questões bem depravadas. Mas digamos que aquela pessoa bebeu, então começou a falar um monte de besteiras e blasfêmias. Alguns vão dizer assim, olha, ela falou isso porque bebeu. Ela falou porque estava no coração. Então, a bebida apenas ocasionou o momento para ela falar aquelas coisas. Então, assim, o meio pode influenciar, existe influência do meio? Existe. Mas o ponto central está no coração. A ira procede de um coração pecaminoso. É por isso que devemos rogar a Deus para que aquele que é manso e humilde ensine o nosso coração a humildade, a mansidão. Então, existe influência? Existe. O meio pode influenciar, mas o ponto focal aqui é o coração depravado. Então, não é meramente algo comportamental. É algo que flui de um coração distante de Deus. Então, como estamos falando desde as primeiras aulas, é uma questão de coração também, não meramente comportamental. Como o próprio Jesus diz que todos esses males procedem do coração, e a ira pecaminosa procede de um coração pecaminoso. Perfeito. Mais alguém levantou a mão? Mais alguém? Oi. Então vamos concluir? Pastor, Sim, por favor.
Eu concordo com que o Rafael, né? Essa abordagem que ele fez do mal hereditário, pensado no sentido do pecado original, né? Nós carregamos um coração que é tendencioso e que é voltado totalmente para o pecado, né? O resultado, e esse coração ele vai refletir no externo, né? Naquilo que está ao meu redor. Mas aí eu lembro, eu até coloquei aqui o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, sobre o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, é a luz no final desse túnel, né? Porque se eu fosse acreditar nesse mal hereditário de que eu não ia ter como, é como um câncer, né? Não haveria cura. Até porque os comportamentos que estão fora de mim, eles são também comportamentos pecaminosos. Mas aí vem a palavra de Deus e... Só um minutinho, meu amor. Aí vem a palavra de Deus e diz que existe solução para mim, né? Porque, assim, falando de mal hereditário, a minha família é totalmente iracunda. Ninguém deixa almoço para janta, como eles dizem, né? Não deixa mesmo. E aí todo mundo diz assim: Carlene, nem parece que tu nasceu nessa família, tu é muito diferente. Eu disse: não sou diferente, não. Se duvidar, eu sou pior do que eles. Mas eu tenho um freio, né? Graças a Deus, o Senhor teve misericórdia de mim e pôs freios em mim, né? Então, assim, esse mal hereditário, pensado nessa perspectiva, ele é eu vou dizer, cancelado pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas e do fruto do Espírito Santo, né? Exato. É só um pequeno parêntese, eu concordo plenamente. De que forma, voltando lá ao seu exemplo que você deu, Carmen, um adolescente está se automutilando. De que forma nós poderíamos analisar essa situação partindo do pressuposto de que a questão está no coração? Deixa eu tentar aqui responder, como a gente não tem o tempo suficiente, mas qual é o ponto que eu quero só frisar? Realmente, essa é a verdade e já foi bastante debatida, esclarecida essa verdade. Aí, o ponto que a gente precisa levar em consideração é de que forma o ponto de equilíbrio é questionar ou compreender de que forma o meio está alimentando essa inclinação do coração. Então, a gente não poderia, por exemplo, desconsiderar numa atitude dessa, vamos pensar numa questão de aconselhamento ou de tentar uma tentativa de ajudar um adolescente nesse sentido. A verdade é que a situação toda ela parte de uma inclinação do coração, não anula a outra verdade de que a situação pode formar ou influenciar o coração. Então, ao tentar aconselhar uma jovem nesse sentido, nós precisaríamos, primeiramente ou paralelamente, fazer o levantamento de todas as fontes externas que estão alimentando o coração dessa adolescente. Por que que isso é significativo? Porque, de fato, o coração ele é moldado, ele é mudado, influenciado pelas circunstâncias. E aí vem o ponto de equilíbrio, que é o ponto-chave que vocês falaram. Eu não vou tratar a situação lidando com o ambiente. Ou seja, eu não vou partir do pressuposto de que eu vou conseguir ajudar essa pessoa que está se automutilando, mudando o ambiente. Então, já não vou partir desse pressuposto. Por quê? Por entender que, de fato, a situação está no coração.
Mas aí eu preciso abrir os meus olhos e tentar compreender o que está influenciando e levando aquela pessoa a esse determinado comportamento. Ou seja, a palavra de Deus, quando ela vai falar sobre coração, ela fala sobre um coração que pensa, fala sobre um coração que sente e fala sobre um coração que age. Então, dentro desse aspecto, essa ação ela é dinâmica, onde ela vai sendo moldada pelo ambiente que nós estamos vivendo. E aí seria realmente uma questão de manter um equilíbrio, estar atento para todas essas áreas, para tentar, de alguma forma, entender quais são realmente os elementos ou situações que estão levando essa pessoa a ter aquela determinada atitude. Só para abrir um parênteses em relação a isso. Alguém pediu a palavra? Não, né? Eu estive com um plano aqui de levantar a mão para falar certa questão aí que nós estamos conversando, mas aí Rafael, ele leu o texto que eu ia ler, inclusive explicou muito bem e foi muito feliz nas suas palavras. Mas, assim como o senhor falou, a gente tem muito bem um exemplo de Provérbios 6, do 16 ao 19, que diz que há 6 coisas que o Senhor odeia e 7 coisas que ele detesta, né? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos. Olha só, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. A gente observa que todas essas atitudes, pastor, são provenientes do coração, mas que são atitudes que podem vir através da ira, né? Atitudes que vêm também através da ira. Coração que trama planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal e assim por diante, podem causar a ira. Nós entendemos que, como o Rafael falou, que é algo que é herdado por nós, nesse sentido do pecado original. Então nós já nascemos com essa, não com potencial, mas mortos mesmo para fazer tais coisas e pensar dessa forma. E aí eu conversando com a minha esposa, eu lembro da minha sobrinha. Minha sobrinha tem 1 mês de vida, 1 mês e alguns dias, 1 mês e 11 dias. E ela nasceu e pegou o título no hospital como a menina mais irada, a mais zangada do hospital todo. Porque ela já nasceu já querendo mandar na própria mãe. Então, chorando, e não queria se ficasse em pé. A gente vê, pastor, as próprias crianças. Você está com a criança aqui, e eu vou dar o exemplo aqui do Isaac, que é os filhos do João Paulo e da Natânia aí. Nós estamos, se a gente está com ele em pé e senta, ele já se zanga, porque ele quer as cores do jeito dele, ele quer ficar em pé, ele não quer ficar sentado. Então, a gente já vê essa ideia que não é simplesmente algo aprendido, mas algo que é herdado, mas que o aprender potencializa mais ainda essas ideias. Por exemplo, como é que eu vou saber traçar planos maus? O meu coração, ele já sabe traçar planos maus, mas eu, observando o meio que eu estou, eu posso saber qual o plano mau que eu vou traçar para o meu irmão, qual o mal que eu vou traçar para ele, porque eu observei um meio, por exemplo, fulano de tal fez um mal para esse irmão, fez um mal para determinada situação que o irmão não gostou, então eu julguei isso como mal. Então, é o meio que nós estamos também que potencializa isso que nós herdamos e nos ensina a fazer o mal também, né? Então, como o senhor disse, você não pode anular uma coisa a outra. Então, essas atitudes que provêm do pecado original, da culpa herdada, que provém do pecado que nós temos, vai só potencializando mais ainda. Claro que nós não somos tão mal quanto nós temos a potencialização de ser, mas nós estamos pertinho lá naquele limitezinho de chegar o quanto o coração do homem é mau. Verdade. Obrigado, Felipe. Muito bom. Perfeito. Então, esse é o equilíbrio que a gente tem que ter. Para a gente poder concluir, vamos fazer a leitura de Provérbios 22, 24 e 25. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico. Provérbios passa a parte desse pressuposto de que a ira, assim como a sabedoria, assim como o temor do Senhor, assim como a prudência, é tudo algo que se aprende, tudo algo que pode ser transmitido. E um princípio básico que ele vai usar é
não te associes com o iracundo, para que não aprendas as suas veredas e assim relances a tua alma. Ou seja, o filho pode aprender. E aqui o choque, a situação, ela se agrava nos ombros do pai, do amigo, quando, diante da situação, a família procura ajuda para o adolescente que é rebelde, que é insubmisso, que não tem paciência, e aí, dentro da própria família, o pai consegue perceber que ele foi o que ensinou o filho durante todos esses anos a ser quem o filho é. Aqui, a responsabilidade, o peso aumenta, e aí a gente consegue ver realmente como que isso foi construído ao longo de toda uma vida. É um princípio que Provérbios ensina: se você andar com o sábio, você vai se tornar sábio. Mas se você conviver e se associar com o iracundo, você se tornará um homem colérico. E, infelizmente, nós estamos formando, criando pessoas que de alguma forma irão aprender conosco a forma de agir, de reagir em determinada situação. Perguntas, participações? A gente vai encerrar aqui, então, o nosso encontro, essa temática também. Nosso objetivo era tentar trazer esse assunto para que a gente conseguisse pensar acerca da nossa própria realidade, e é por isso que Provérbio precisa nos acompanhar, o livro de Provérbios precisa nos acompanhar ao longo de toda a nossa vida, porque constantemente, ao longo da nossa caminhada, nós vamos precisar contemplar a nossa natureza pecaminosa e, acima de tudo, contemplar os caminhos que a palavra do Senhor nos apresenta para seguir, a ter uma vida transformada, para abandonar a insensatez e alcançar, assim, a sabedoria. Deus abençoe a cada um nas suas lutas. A esperança diante de toda essa situação é que o Espírito de Deus ele é capaz de transformar a nossa vida, mesmo que nós tenhamos herdado toda essa questão aí familiar. Tem um livro chamado Marido Perseguindo a Excelência, do Lupriolo, buscando a excelência, perseguindo a excelência, Marido Buscando a Excelência. Ele trata sobre essa questão de herança familiar, de algo que chama muita atenção, é justamente essa declaração que ele faz, que mesmo que o marido tenha vindo de uma família onde o seu comportamento, perseguindo a excelência, isso. Então, mesmo que o marido tenha vindo de uma família onde o comportamento, o caráter dele tenha sido moldado por essa herança familiar, ainda assim ele é plenamente responsável pelo seu caráter, pelo seu comportamento e pelas suas atitudes. Ou seja, nada disso nos isenta, primeiramente, da responsabilidade de poder buscar uma libertação e transformação, e nada disso também vai interferir na ação do Espírito de Deus em nos transformar e nos fazer pessoas que glorifiquem o nome do Senhor por meio do nosso temperamento, do nosso caráter, da nossa vida como um todo. Que Deus abençoe e que Deus conceda a cada um, nas suas tentações e lutas, a graça para contemplar a sua natureza pecaminosa e que isso nos leve ao Evangelho de Cristo, suplicando misericórdia e graça. Tá bom? Uma boa semana e até o nosso próximo encontro.